uma coisa muito interessante, que é uma relação entre a elipse do oscilador harmônico e a elipse da gravitação. Eu vou só fazer uma partezinha do trabalho, que é o seguinte, pensa assim no plano complexo e considera que você tem, vamos dizer, as elipses do oscilador harmônico são elipses com centro na origem. E as elipses da gravitação são elipses com um dos focos na origem. Então você tem o conjunto das elipses brancas, são elipses de centro na origem. O conjunto das elipses cor de laranja são as elipses com um dos focos na origem. Se você pegar a função de variável complexa, que leva um número complexo z, no número complexo z ao quadrado, essa função transforma elipses brancas em elipses laranjas. E mais, né, quer dizer, qualquer elipse de centro na origem é transformada numa elipse com foco na origem. E todas as elipses com foco na origem são obtidas assim. Quer dizer, a transformação é sobrejetora. Não deve ser bijetora, porque isso aqui não é bijetivo. Isso vai... Vou procurar mostrar isso de uma maneira assim, um pouco interessante. Isso você encontra, tem um livro do matemático russo chamado Arnold. Arnold foi um dos grandes matemáticos do século XX e ele tem um livrinho sobre Newton, Barrow, Huygens, sei lá, os caras da época, em que ele, de passagem, mostra isso aqui. Muitas outras coisas. É um livrinho que dá para ler, só não tem pré-requisitos além de cálculo de uma variável. Bom, eu vou começar com a transformação do Zhukovsky. A transformação do Zhukovsky é a transformação que leva z e 1/2 de z mais 1 sobre z. Vou ser legal, vou colocar cortar o z aqui, tá? No plano complexo. Essa transformação é muito legal. Ela faz o seguinte, né? Você pegar o círculo unitário, tá claro, né, que, vamos dizer, se você pegar um cara aqui, z, e pegar o 1 sobre z aqui, o z e o 1 sobre z são levados no mesmo cara, né? Porque z mais 1 sobre z é igual a 1 sobre z mais 1 sobre z. Então, a parte de dentro do círculo e a parte de fora do círculo são levadas, cada ponto daqui e um ponto de lá, a mesma coisa. Também é fato o seguinte, que quando z está no círculo unitário, o 1 sobre z é o conjugado dele. Quando você soma z com 1 sobre z, você cai aqui. Você cai em 2 vezes isso. Como você tem o meio, você cai aqui. Então, o círculo unitário é levado nesse segmento aqui. Mas isso é só a parte menos interessante. A parte mais interessante da coisa é a seguinte: qualquer círculo de centro na origem é levado numa elipse com focos em -1 e 1. Outra parte que eu não vou me deter é que se você passar retas passando pela origem são levadas em hipérboles também com esses focos. Sendo que a origem está fora aqui, né? Então, quando você pegar uma reta passando pela origem, você tem uma semi-reta aqui e outra aqui, cada uma vai ser levada num ramo de uma hipérbole
com esses focos. Então vamos começar fazendo essa conta aqui, né? Sei lá como eu vou fazer. Vamos pensar assim, pensa assim que x2 mais y2 é igual a R2. Então o ponto xy, que é o x mais y, ele vai ser elevado em 1/2 de xy mais o 1 sobre... vamos pensar assim, x mais y, se você pegar o inverso dele, vai ser menos 1. Isso daqui vai ser x menos y sobre x2 mais y2. Então, isso daqui é 1 sobre R2 x menos y. Bom, então, isso daqui vai dar 1/2 de... Vou botar logo aqui. 1 mais 1 sobre R2 x, 1 menos 1 sobre R2 y. Bom, mas isso aqui é uma quer dizer, é como se você tivesse pego esse círculo aqui e multiplicado essa coordenada por 1 sobre 1 mais R2, então esticado um pouco para cá, esticou um pouco essa daqui, e aqui você multiplicou por esse daqui, que eventualmente pode ter esticado também, né? Porque se o R for menor do que 1, por exemplo, isso daqui pode ser um número relativamente grande, né? Mas certamente é menor do que esse. Então, quer dizer, que pode ser um número negativo. Mas então isso vai virar alguma elipse assim. E essa elipse, é claro que se você fizer... Quer dizer, como é que são os focos dessa elipse? Quer dizer, isso daqui vai dar... Deixa eu ver se está bom de fazer assim. Sei lá, vamos olhar para isso daqui, né? Isso aqui vai ser R2 mais 1 sobre 2R2x, e aqui você tem R2 menos 1 sobre 2R2y. Então, se você fizer isso daqui é U, isso daqui é V. Se você fizer U ao quadrado, dividir por isso daqui vezes R2, isso aqui ao quadrado vezes R2, então aqui vai dar... Ui! Estou com vontade de fazer essa conta assim, é assim mesmo? U ao quadrado, aqui você vai... Vou botar aqui 4 R4 sobre R2 mais 1 ao quadrado, mais V ao quadrado sobre 4R4 sobre R2 menos 1 ao quadrado, isso deve dar R2.
Bom, então isso daqui, 1, R2. Será que esse menos esse dá alguma coisa? Será que eu estou... Bom, talvez eu tenha de errado, mas em princípio eu quero olhar quem é o foco. Quem são os focos dessa elipse? Então eu quero ver quem é o C. Isso aqui é o A2, esse é o B2. A2 menos B2 seria C2. Hã? Ah, é. Aqui tem um R6, né? Era R4. Tá horrível isso, hein? Será que vai dar certo? Estou levando muita fé. Agora com esse R6, então deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Eu levei XY, aqui 1/2 de Z mais 1 sobre Z. X menos Y sobre R2. Então, levei em 1 mais 1 sobre R2, x1 mais 1, 2 mais 1, Está parecendo isso mesmo, né? Que horror. Sei lá, vamos ver, pode ser que esteja certo. Vamos fazer então 4R6 sobre R2 mais 1 ao quadrado menos 4R6 sobre R2 menos 1 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso aqui? 4R6 sobre eu dividi ao contrário, né? Foi isso aqui, besteira. Na verdade, eu tinha que dividir pelo quadrado disso, né? Então, aqui teria que ter R2 mais 1 ao quadrado sobre 2R2 e aqui ter R2 menos 1 ao quadrado sobre 2... Não, aqui 4R2, né? Hã? Agora com o 1 aqui fica 4. Não, porque aqui eu tinha que botar 4R4. Então aqui 4R2, aqui 4R2. Então, é um pouco mais de esperança. Vamos ver quanto é que dá isso aí. Então aqui a gente vai ter R2 mais 1 ao quadrado menos R2 menos 1 ao quadrado sobre 4R2, isso aqui é igual a 1. Aqui, corta R4 com R4, corta 1 com 1, fica 4R2 com 4R2, dá 1. Significa que o C, então isso aqui é o A2, o B2, o C é igual a 1. Então você está com uma elipse, né? Nossa elipse claramente tem centro na origem, tem um A aqui, um B aqui, e o C é 1. Então, isso aqui é 1, aqui é menos 1. Então, essas elipses têm foco em menos 1 e 1. Então, moral da história, essa transformação aqui, né, se eu pegar
círculos. Isso aqui leva, vamos chamar isso aqui de F. Então, F de círculo de centro 0 é igual a elipse de focos menos 1 e 1. Muito bem. Oi. Só uma coisa. É porque o círculo unitário elevado por centímetros. Que é a elipse degenerada. Porque tem uma transição. Você tem isso assim, né? Você tem isso aqui, aí tem esses caras aqui. Qualquer círculo aqui assim vai virar uma elipse. Um círculo de raio menor aqui, ele também vai virar uma elipse aqui fora. Ela vira. Né? Mas, e esse círculo aqui degenera. Agora, por que isso daqui é bom? É bom pelo seguinte, ó. Imagina que você pega os pontos, imagina que Z pertence a círculo de raio R. Então, F de Z pertence à elipse de focos menos 1 e 1. Agora, eleva, faz o F de Z ao quadrado. F de Z ao quadrado vai estar na imagem dessa elipse, mas F de Z ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 1/2 de Z mais 1 sobre Z ao quadrado. Aliás, tudo aqui é ao quadrado. Que isso aqui vai ser 1/4, aí você tem aqui Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2 tá certo aqui? Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2. Que é isso aqui? Isso daqui eu posso escrever assim, né? Isso aqui é 1/2 de 1/2 de Z2 mais 1 sobre Z2 mais 1. Ora, mas se Z está no círculo de raio R, Z2 está no círculo de raio R2. Então, Z2 mais 1 sobre Z2, dividido por 2, está numa elipse. Então, isso daqui está numa elipse de focos menos 1 e 1. Quando eu somo 1, ela anda para cá e esse foco vai parar na origem. Então, legal. Então, mas, agora, vamos melhorar só um pouquinho isso, né? Em vez de eu... Agora, isso aqui só está me dando elipses de foco menos 1 e 1. Se eu multiplicar isso daqui por um número complexo, C qualquer, o C qualquer, o que ele faz? Multiplica pelo módulo de C, então faz uma motetia, leva os focos, vamos dizer, de menos 1 para, sei lá, menos alguma coisa, mais alguma coisa, e depois roda. Então agora, isso daqui me dá, variando C, eu tenho qualquer elipse agora. Se eu pegar um círculo de raio R, ele vira
uma elipse de focos menos 1 e 1, e eu posso agora pegar essa elipse e simplesmente fazer uma homotetia, essencialmente a mesma elipse, mas maiorzinha e rodada. Só que como eu posso, com foco menos 1 e 1, eu obtenho qualquer elipse, qualquer excentricidade que eu queira. Está claro mais ou menos da história ali, né? Eu obtenho qualquer excentricidade. Então eu obtenho, primeiro, sem multiplicar por C, elipses de excentricidades arbitrárias, só que com focos em menos 1 e 1. Quando eu multiplico por C, eu obtenho elipses de excentricidade arbitrária com focos em qualquer lugar, desde que eles sejam simétricos em relação à origem. Então eu obtenho todas as elipses de centro na origem. Quando eu elevo essas elipses ao quadrado, eu multiplico isso por C ao quadrado. Sem multiplicar por C ao quadrado, eu tinha elipses vamos dizer, com um dos focos na origem, com eixo de simetria horizontal e distância focal 2. Só que agora, quando eu multiplico por C, primeiro eu altero essa distância focal para o que eu quiser, mantendo a excentricidade, e depois rodo. Então eu tenho, como aqui eu tinha qualquer elipse, vamos dizer, assim como eu tinha qualquer elipse aqui, eu vou ter qualquer elipse aqui. Então essa transformação, ela tem esse dom de transformar as elipses que são soluções da equação do oscilador harmônico em elipses que são soluções da equação correspondente à gravitação. Isso, na verdade, é parte de um trabalho de acho que um astrônomo russo que viveu 100 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais, que fez isso e ainda teve a ideia de fazer uma mudança de variável de tempo, de maneira que convertesse também uma equação diferencial na outra. Então cria uma fantasia interessante. Isso, na verdade, essa transformação aqui ela é interessante, é importante. A parte que eu comentei de leva círculos de centro na origem em elipses e dizer que leva retas assim, hipérboles, está relacionada com uma outra coisa que a gente demonstrou lá no comecinho das cônicas, né, que elipses e hipérboles com focos em comum se cortam ortogonalmente. Isso tem a ver com outra coisa que eu comentei, que funções de variável complexa, que são deriváveis no sentido complexo, preservam ângulos. Então, como essas retas cortam esses círculos ortogonalmente, é razoável que, como elas vão virar hipérboles com focos em menos 1, 1, e os círculos vão virar elipses com focos em menos 1, 1, elas vão continuar se cortando ortogonalmente. Bom, de qualquer maneira, fica o desafio de pegar as leis da gravitação, as leis de Newton e deduzir as leis de Kepler. É um trabalho aí muito mais cálculo do que geometria analítica, que exige, no final das contas, simplesmente que você reconheça uma equação de cônica em coordenadas, quer dizer, tem uma mudança de variável, tal, você introduz um θ e no fim você reconhece uma equação de cônica em coordenadas polares, que é um pouquinho mais complicada do que essa que eu deduzi, porque a gente bota eventualmente vamos dizer, coordenadas polares, um foco aqui, mais a diretriz aqui, e aí você deduz a equação. Ela só tem uma mudança, porque isso aqui introduz um certo ângulo φ, que pode ser colocado aqui ou em algum lugar, mas ela vira, então em vez de você ter R igual a, acho que era ED sobre 1 menos E cosseno θ, aí esse cosseno θ vira cosseno θ mais φ, ou mais ou menos φ, onde φ é o ângulo que você tem rodado aqui. E quando você trabalha lá
na gravitação, ralando, no fim das contas você consegue chegar a uma relação desse tipo e dizer, então a órbita é uma cônica. Tem um capítulo do livro que é isso mais ou menos organizado em passos.